galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre trocas que podem acontecer agora que o draft já foi, né, cara? O draft da NBA já aconteceu, né? Nessa última quinta-feira tivemos o draft rolando. Foi um grande sucesso, foi o draft mais assistido dos últimos anos. Se não me engano, foi o mais assistido da história. Acho que dá pra dizer que foi o mais assistido da história. Aqui no canal a cobertura foi um grande sucesso, né? Eu fiz uma live de mais de 6 horas reagindo às escolhas e foi legal pra caramba. E agora que o draft já foi, é o momento das equipes realmente se movimentarem, porque muitas equipes esperam o draft para poder realizar, né, movimentos mais ousados, movimentos mais significativos. E na minha opinião, algumas estrelas, alguns jogadores de grande nome podem ser trocados nesse pós-draft. E nesse vídeo eu separei 4 trocas realistas que podem acontecer após o draft da NBA. Então, já vai deixando o seu like e já vai se inscrevendo no canal, caso ainda não seja inscrito, tá bom? Vamos lá, sem muita enrolação, primeira troca que eu acho que pode acontecer, né, nesse pós-draft, é o Pascal Siakam indo pro Portland Trail Blazers. Eu esperava que essa troca acontecesse na noite do draft, eu esperava que o Toronto fosse atacar a pick 3 do Portland Trail Blazers, mas não aconteceu. O Blazers não quis trocar, o Blazers quis pegar o Scoot Henderson, mas eu ainda acho que o Siakam pode parar em Toronto, né? Por quê? O Fred VanVleet, que é o armador da equipe, testará mercado. Ele vai abrir mão da sua player option e vai se tornar um agente livre. E, dando uma olhada nos últimos reports que saíram sobre o Fred VanVleet, é muito provável que ele vai receber muitas propostas. Então o Toronto deve perder o Fred VanVleet e precisa repor a saída do VanVleet, até porque no elenco o Raptors não tem um armador que execute as funções do VanVleet. E um cara que pode ser um bom substituto pro VanVleet e pode ser o armador desse novo Toronto Raptors que vai surgir a partir da próxima temporada é o Anthony Simons do Portland Trail Blazers, que está disponível para trocas. O próprio Shams Charania revelou que o Portland disponibilizou o Anthony Simons para trocas. Então, eu acho que o Toronto pode sim atacar o Anthony Simons, pode sim tentar o Anthony Simons. E como o Pascal Siakam pode se tornar um agente livre irrestrito em 2024 e sair de graça do Toronto, eu não duvido nem um pouco do Toronto, tentar trocar o Siakam pelo Anthony Simons. E um pacote que eu acho que pode acabar rolando é um pacote onde o Blazers envia para o Toronto Anthony Simons, Chris Murray, Ryan Rupert e Nassir Little. Para mim, se o Blazers enviar esses 4 jogadores, para mim consegue o Toronto. Por quê? Anthony Simons seria o substituto ideal para o Fred VanVleet. Chris Murray, Rupert e Nassir Little não tanto, mas Chris Murray e Ryan Rupert são 2 jogadores extremamente jovens que têm um potencial bem interessante e podem dar certo nesse Toronto. E o Nassir Little é um ala versátil e que tem um contrato baixo, que poderia ser facilmente absorvido pela equipe do Toronto Raptors. Então, esse pacote é um pacote que eu acho bem plausível e eu acredito sim que o Siakam pode acabar em Portland nessa próxima temporada. E outro motivo para acreditar que essa troca pode acontecer é que o Blazers vai ter que fazer algumas movimentações que agradem o Damian Lillard, porque senão o Damian Lillard pode pedir uma troca. E com certeza, pegar o Pascal Siakam agradaria o Damian Lillard. E aí o Blazers teria um time bem interessante com Scoot Henderson e Lillard na armação e Pascal Siakam ali na 3. E aí você renova com Jeremy Grant e traz um pivô melhor que o Nurkic, você tem um quinteto bem interessante. Então, Siakam em Portland é uma movimentação realista que eu acho que pode rolar nesse pós-draft. Outra troca que eu acho que pode acontecer, e essa eu sei que pode dividir um pouco as opiniões, mas eu quero que vocês venham comigo nessa.
Ben Simmons em Houston. Deixa eu explicar para vocês. O Houston tem muita grana para gastar nessa off-season. O Houston vai ter, né, de espaço livre no cap quase 70 milhões de dólares. É um dos times, se não o time que tem mais grana para gastar nessa off-season. Eu não sei se é o Houston ou se é o Detroit que tem mais grana, mas eu acho que é o Houston. Eu vou cravar aqui que é o Houston que tem mais grana para gastar. E o Rockets, tendo toda essa grana, pode acabar fazendo uma aposta ousada, mas que pode dar um retorno bem interessante, que é apostar no Ben Simmons. Eu sei que é muito difícil você apostar no Ben Simmons, porque é um cara que não joga em alto nível, já faz um tempinho aí, faz uns 2, 3 aninhos que o Ben Simmons não joga em alto nível. Só que é um jogador que nessa off-season está se mostrando muito bem fisicamente, um cara que está se mostrando muito motivado. E a gente sabe que o Ben Simmons, estando saudável, é um defensor simplesmente absurdo. Simplesmente absurdo. E se tem uma coisa que esse Houston precisa, é de defesa. O time precisa defender melhor. Esse núcleo com Jalen Green, Alperen Sengun, Jabari Smith, Tari Eason, Cam Whitmore, Yaman Thompson, é um núcleo jovem muito interessante, só que precisa de uma defesa maior. Tirando ali o Tari Eason e o próprio Jabari Smith, que, né, são bons defensores, principalmente o Tari Eason, é um núcleo que não tem uma defesa tão boa assim. Tanto que o Houston teve, cara, um desempenho patético na defesa nessa última temporada. E o Ben Simmons pode suprir essa necessidade. A grande questão do Ben Simmons é o seu valor. O Ben Simmons vai receber nessa próxima temporada 37,9 milhões de dólares. É uma grana muito alta. Só que o Houston tem grana para gastar. O Houston pode fazer esse investimento. E ainda sobra grana para pegar um James Harden da vida, por exemplo. Ainda sobra grana. Então eu acho que Ben Simmons em Houston é uma negociação que pode sim acontecer. Pode sim acontecer. E qual que seria uma troca possível? Ben Simmons, uma escolha de primeiro round de 2027, uma escolha de segundo round de 2026 e uma escolha de segundo round de 2028 sendo enviados de Brooklyn para Houston e em troca Houston manda para Brooklyn o Kevin Porter Jr. Eu acho que é o pacote que o Brooklyn aceitaria e que principalmente o Houston aceitaria. Por quê? O Brooklyn não tá com muita paciência com Ben Simmons. E se tem uma coisa que o Brooklyn precisa, é de playmakers, é de caras que criem jogadas para os outros e para si mesmo. E o Kevin Porter Jr. é esse cara. Apesar de eu ter várias ressalvas com o Kevin Porter Jr. e achar ele um puta de um peladeiro em alguns momentos, é um cara que tem volume de pontuação. E esse Brooklyn precisa disso. Hoje o Brooklyn precisa muito mais de um ótimo scorer do que de um ótimo defensor. Então eu acho que é uma troca que o Brooklyn super aceitaria, porque o Kevin Porter Jr. ocuparia essa lacuna de scorer que o time precisa. E para o Houston, é aquilo que eu já falei. Ben Simmons chegaria para tentar resolver esses problemas defensivos. Então, Ben Simmons em Houston é uma troca que eu acho que pode acontecer e eu acho que seria bem interessante para os dois lados. Ah, não, Luiz, mas abrir mão de uma primeira rodada, né, pelo Kevin Porter Jr., será que o Brooklyn faria isso? Eu acho que faria, cara, porque o Brooklyn tem muitas escolhas de draft. Tem muitas escolhas de draft, mas muita coisa mesmo. A troca do Kevin Durant e do Kyrie renderam muitas escolhas para Brooklyn. Então, eu acho que o Brooklyn toparia sim abrir mão de uma primeira rodada para despachar o Ben Simmons e para pegar o Kevin Porter Jr. E outra, né? Despachando o Ben Simmons, abre espaço no cap que pode ser muito bem gasto nessa off-season para renovar, por exemplo, com o Cam Johnson, que tá aí livre no mercado. Não totalmente livre, porque ele é agente restrito, mas o Brooklyn precisa igualar propostas. Então é uma troca que para mim faz super sentido para os dois lados. E eu quero saber sua opinião sobre ela, inclusive. Comenta aqui que eu quero saber. Terceira troca, Paul George em Nova York. Tudo indica que o Clippers vai trocar o Paul George nessa off-season. O Ian Bagley, ele falou que tanto Nova York como o Clippers já conversaram sobre uma possível troca, né? O Mark Stein da Substack
revelou há algumas semanas atrás que o Clippers, né, tem sondado o valor do Paul George, né, nas outras equipes, né, tá perguntando para as equipes o que elas estariam dispostas a oferecer pelo Paul George. Então, ao que tudo indica, o Paul George vai ser trocado e o Knicks já entrou em contato. Então é uma troca que eu acho que pode muito bem acontecer. E por que o Knicks iria atrás do Paul George? Porque o Knicks busca uma estrela. O Knicks quer ter uma estrela no time e quer isso já faz um tempinho. O Jalen Brunson, ele jogou pra caramba nessa última temporada. Teve um playoff fantástico. Só que o Jalen Brunson, ele não tem, pelo menos ainda, né, não tem aquela grife de estrela. E o Knicks quer ter um jogador com essa grife. E o Paul George tem. Mesmo com as lesões e mesmo com 33 anos já. 33? Caramba, o Paul George já tá na idade, hein? Paul George já tá numa idade avançada. Mas assim, mesmo estando mais velho e tendo um histórico de lesões muito, muito grande, o Paul George ele tem essa grife de superstar. E o Knicks quer ter um cara desse. E um trio, Paul George, Brunson e Randle, tornaria o Knicks um candidato forte na Conferência Leste. Mas muito forte mesmo. Então, é uma troca que faria muito sentido pro Knicks e pro Clippers faria sentido porque o Clippers, ao que tudo indica, né, tá querendo abrir mão do projeto Kawhi Paul George. O Clippers finalmente entendeu que não dá pra brigar pelo título tendo como grandes estrelas dois jogadores que não conseguem ficar em quadra. Então, eu acho que é uma troca bem possível, as equipes estão conversando, e um pacote que eu acho que pode ser interessante, uma troca que eu acho que pode ser interessante, é o Knicks enviando R.J. Barrett, Emmanuel Quickley, uma escolha de primeira rodada de 2024 para o Clippers e recebendo em troca o Paul George. Eu acho que é uma troca que poderia sim acontecer, é um pacote interessante para o Clippers, né? Dois jogadores jovens, mais uma escolha de primeira rodada, eu acho que é um pacote super interessante. E para o Knicks, é bom porque recebe o Paul George. E se o Paul George conseguir ficar em quadra em 70% dos jogos, é uma troca que pode acabar valendo a pena. Então, terceira troca, Paul George para Nova York. E a quarta e última troca que eu acho que pode rolar nesse pós-draft é DeAndre Ayton no Los Angeles Clippers. O Phoenix Suns, rapaziada, precisa urgentemente trocar o DeAndre Ayton para ter uma mobilidade financeira para reforçar o elenco. Com a chegada do Bradley Beal, as finanças, né, do Suns ficaram bem apertadas, né? Porque só Bradley Beal, Kevin Durant, Devin Booker e DeAndre Ayton comem todo o salary cap do Suns e ainda come toda a luxury tax. Então, para conseguir construir um elenco melhor, né, para conseguir dar profundidade para esse elenco, o Phoenix precisa trocar o DeAndre Ayton. E o Clippers é um time que está buscando um pivô. E já faz um tempo que está buscando um pivô. E o DeAndre Ayton pode ser esse cara. Apesar de eu ter várias ressalvas em relação ao DeAndre Ayton, é inegável que é um jogador que tem talento. Falta vontade pro DeAndre Ayton. E talvez, em novos ares, né, ele tenha essa vontade. E um pacote que eu acho que o Clippers pode enviar, ou um pacote que o Phoenix pode pedir para o Clippers é Ivica Zubac, Nicolas Batum e Robert Covington. Clippers manda esses três e recebe o DeAndre Ayton. Acho que é uma troca, assim, bem interessante para os dois lados. O Clippers abre mão de 3 bons jogadores, mas recebe um cara que pode finalmente ser a resposta na posição de pivô. E o Phoenix troca o DeAndre Ayton, tira esse salário dele na folha, libera um pouquinho de espaço e recebe 3 jogadores que darão a profundidade que esse elenco precisa. Então é uma troca que eu acho super plausível, super pé no chão, e eu acho que realmente é uma troca que pode rolar neste pós-draft. Bom, obviamente, meus amigos, é só a minha opinião. Eu não tô cravando que essas trocas vão acontecer, mas são trocas que podem sim rolar. São trocas possíveis. Não são trocas, totalmente fora da casinha. Não, são trocas que eu considero até trocas bem pé no chão.
Mas obviamente que eu quero saber a sua opinião. Você concorda com essas trocas? Você acha que essas trocas podem de fato rolar? E dessas 4, qual que tem a maior chance de acontecer nessa off-season? Comenta aqui que eu quero saber. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com seus amigos, que é super importante. E é isso. Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.